Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur? Fala, galerinha! Tamo de volta para mais uma aulinha de física. Fiquem com muita saudade, né? Esperar até sexta-feira ia demorar muito. Então, estou aqui. Glaucio tá o quê? Tá com problema, tá conjuntivite, né? Glaucio tá igual o Ciclope, meu irmão. Meteu uma dupla de olhos, parece dormorango. Então, estou aqui. E aí, Glaucio vai dar aula na sexta-feira. Hoje é física. Eles estão cientes, né, que hoje é física, né? Olha lá. Salve, salve, ó. Só faltou o óculos, a Luana. Pô, pode criar, Luana. Sempre falta, né, Luana? Pô, foi mal, esqueci. Mas, pô, tem um desconto, porque hoje foi um dia atípico. Então, assim, pior que eu tava em casa, mas esqueci. Mas tudo bem, tá? A gente vai... Chego pertinho aqui, dá pra enxergar ainda. Tá bom? E hoje a gente vai começar hidrostática, nossa primeira aula de hidrostática. Certo? Olha lá. Ludmila, Tailane, Rayane, Carlisson, Moreno, como é bom ser nerd, o grande nerd tá presente. Osmar, sempre presente também, Luana, Lorena, o Lobão, Thiago Levi, a galera de sempre. Tu não pega a vassoura, melhor não pegar nenhuma. Hoje não tem vassoura não. Hoje a gente vai falar de hidrostática, vamos começar esse assunto, que é um assunto que aborda os fluidos em repouso, né? Hidrostática, os fluidos em repouso. A gente até tem no campo da física, a hidrodinâmica, que aí estuda os fluidos em movimento. Equação de Bernoulli, né, que é uma conservação de energia, vazão e tal. Só que a gente nem vai falar disso porque hidrodinâmica não aparece nos vestibulares. Então, nos vestibulares, cai apenas hidrostática. Bom, né? Menos matéria para a gente estudar, tá certo? Apesar da hidrodinâmica ser bem legal, menos matérias para a gente estudar. Então, para a gente começar a falar da hidrostática, a gente vai ter duas aulas de hidrostática. É a aula dessa semana e a aula da semana que vem, perfeito? Na hidrostática, a gente basicamente tem 3 teoremas que são muito importantes. E são esses teoremas que a gente vai estudar, que é o teorema de Stevin, o teorema de Pascal e o teorema de Arquimedes, beleza? Só que para a gente estudar esses 3 teoremas, primeiro, a gente precisa ver 2 pilares importantes aí da hidrostática, que é a densidade e a pressão. Então a gente vai começar falando disso. Vamos lá, diretor? Vou começar falando com a galera sobre densidade e pressão. Cara, a densidade é um assunto que eu tenho certeza que você já viu. Na química, por exemplo, né, os professores de química falam muito de densidade. Quando eles estão fazendo aquelas questõezinhas que você resolve sempre com regra de 3, não é isso? Aí, pô, tem um negócio do soluto, papapá, e ele bota lá grama por mililitro, não sei, tantos gramas por mililitro, né? Então você tem essa grandeza, ela é bastante comum no seu dia a dia, você tem ela, né, ao longo da sua vida acadêmica aí no ensino médio. Então aqui na física a gente vai trabalhar com isso da mesma forma. A gente só precisa ficar atento aqui às unidades, cara. Aqui na densidade, o que pode confundir um pouco é a ideia da unidade.
Então vamos lá, o que seria a densidade de um corpo? Cara, a densidade de um corpo é a razão da massa pelo volume. Perfeito? Isso é a densidade. Então, é a quantidade de matéria, massa é a quantidade de matéria, né? Que você tem dividido pelo espaço ocupado por essa matéria. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu pegar aqui uma caixa de 1 metro, um cubo, né? De 1 metro de aresta, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar um cubo aqui que ele tem 1 metro de largura, 1 metro de altura e 1 metro de profundidade. Olha lá. Eu consigo calcular o volume desse cubo, porque se ele tem 1 metro, 1 metro, 1 metro, sabe? 1 metro, 1 metro, 1 metro, uma caixa. Aqui dentro eu vou ter um volume de 1 metro cúbico. Esse 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Tem uma capacidade de 1000 litros. Então aqui dentro, ó, cabem 1000 litros de qualquer coisa. 1000 litros de água, 1000 litros de óleo, 1000 litros de chumbo. Perfeito? 1000 litros de mercúrio. Mas ó, então ali dentro cabe 1000 litros. Aí vamos lá. Por exemplo, a densidade da água é 1000 quilogramas por metro cúbico. A densidade da água no estado líquido. 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, por exemplo, se aqui nesse 1 metro cúbico eu colocar água, cada metro cúbico tem uma massa de 1000 quilogramas. Então, se eu jogasse nessa formulazinha aí, eu teria, a densidade vale 1000. Qual seria a massa se o volume é 1? Tá vendo? Densidade em quilograma por metro cúbico, volume em metro cúbico, eu vou ter a massa em quilograma. Se eu multiplicar cruzado, a massa é 1000 quilos. Perfeito? Então, se eu colocar aqui dentro, eu tenho 1000 litros de água e nesses 1000 litros de água eu tenho uma massa de 1000 quilos. Então, olha lá, eu tenho uma outra informação importante, ó. Para a água, 1 quilograma ocupa 1 litro. Então é uma outra unidade de densidade, né? Quilograma por litro. Depois eu vou anotar aquilo ali bonitinho, porque essas unidades a gente vai usar bastante. Cada litro de água vai ter 1 quilo. Perfeito? Agora, e se eu colocasse óleo ali dentro? Cara, o óleo tem uma densidade de 800 quilogramas por metro cúbico. 800 quilogramas por metro cúbico significa que aqui dentro, né, que tem 1 metro cúbico, eu teria uma massa de óleo de 800 quilos. Dentro daquela caixa ali. Se eu encher aquela caixa com óleo, eu continuo tendo 1000 litros de óleo, ou seja, 1 metro cúbico. Mas se eu botar na balança, vai marcar 800 quilos. Se fosse água, ia bater 1000 quilos. Se fosse mercúrio, ia bater 13.600 quilos. Se fosse chantilly, imagina, 1000 litros de chantilly. Não ia pesar quase nada. Então a densidade, ela vai determinar isso. Ó. Para um certo volume, por exemplo, quanto de massa tem ali. Isso vai depender se o material é mais denso ou não. Perfeito? A unidade padrão da densidade, gente, a unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Tá? Só que, olha essa relação que tem. 1000 quilogramas por metro cúbico, por exemplo, é a mesma coisa que 1 quilograma por litro, que é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico. Perfeito? Isso aqui, ó, é a densidade da água,
que a gente usa. Você não precisa decorar, não. Mas você vai ver que a gente vai usar muito esses valores aí. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 quilograma por litro, que é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. Por quê? Porque cada metro cúbico tem 1000 litros, né? Foi o que a gente viu aqui. Então, 1000 quilos para 1000 litros é porque cada litro tem 1 quilo. E aqui, ó, o centímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que o mililitro. Então, aquela garrafinha d'água de 500 mililitros, essa aqui, por exemplo, ó, 500 mililitros, essa garrafinha de álcool. Aqui dentro cabem 500 mililitros de qualquer coisa, né? De álcool, de água, de óleo, de qualquer coisa que você botar. É o volume, é o espaço. 500 mililitros. Ou a mesma coisa aqui, 500 centímetros cúbicos. Aqui dentro cabem 500 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 500 mililitros. Perfeito? Então tá, densidade vai definir isso, né? Se um corpo tem muita matéria num certo volume ou não. Exemplo de material muito denso, o chumbo. Exemplo de material pouco denso, o isopor. O isopor é pouco denso, né? Você tem num certo volume, você tem uma massa ali pequenininha. No nosso universo, o que teria maior densidade seria um buraco negro, né? Um buraco negro tem uma densidade muito grande. A densidade de um buraco negro seria, diretor, como se você pudesse pegar o planeta Terra, amassar o planeta Terra e colocar ele numa bolinha de tênis. Essa seria a densidade de um buraco negro, imagina? Uma bolinha de tênis, o volume de uma bolinha de tênis com a massa do planeta Terra. Isso seria a densidade de um buraco negro. Show! Aí, olha só. Além da densidade, existe uma outra grandeza aqui, que é muito parecido com a densidade, mas tem uma diferença. Que a gente chama de massa específica. Tá? A densidade, ela é uma propriedade do corpo. A massa específica vai ser uma propriedade da substância. Como assim? Vou te explicar. A gente usa esse termo massa específica, mas quando a gente está falando da substância. Propriedade da substância. Por exemplo, massa específica do ouro, massa específica do alumínio. Massa específica também é massa sobre volume, mesma coisa. Mesma coisa que a densidade. Tá? Massa específica é a mesma coisa que a densidade, massa sobre volume. Só que esse volume aqui, ó, é só o volume da substância. E aqui seria o volume do corpo. Quer ver? Vou te dar um exemplo, ó, para diferenciar. Imagine uma bola de ferro, só que oca. Uma bola de ferro oca. Né? Exemplo. Imagine uma bola de ferro oca. Assim, ó. Se eu peço para você calcular a densidade dessa bola, você vai pegar o volume todo da bola. Então você vai dividir a massa, que seria só a massa do ferro, né? Que aqui dentro não tem nada. Mas você dividiria pelo volume completo do corpo. Então daria uma densidade menor. Perfeito? Agora, se eu calculo a massa específica, eu nem vou falar a massa específica da bola. Eu vou falar, calcule a massa específica do ferro. Aí a massa específica do ferro, eu não posso incluir ar. Eu não posso incluir outra coisa. O corpo, quando eu calculo a densidade de um corpo, pode ser uma mistura de substâncias. Calcule a densidade da cadeira. Beleza, eu vou pegar a massa da cadeira e dividir pelo volume da cadeira. Mas a cadeira é um conjunto de coisas. Tem madeira, tem ferro, né? Tem plástico. Então eu tenho um conjunto de coisas. Mas não importa. Densidade, eu estou me referindo ao corpo. Eu pego a massa do corpo e divido pelo volume do corpo.
Massa específica é quando eu me refiro a uma substância. Não existe a substância cadeira. Tu não vai na tabela periódica e vê o elemento químico cadeira. Certo? Você tem a substância ferro, você tem, né, o alumínio, o carbono. Então você está calculando a massa específica de alguma coisa, de alguma substância. Aí eu teria que só pegar, por exemplo, nesse caso aqui, a massa do ferro e dividir pelo volume, só o volume da casquinha. Só o volume do ferro. Aí eu encontraria a massa específica. Entende? É um detalhezinho pequeno. Na verdade, para você, o que vai aparecer mais é o termo massa específica. Então, para você não ficar confuso, quando o cara falar de massa específica, saiba que ele está falando de massa sobre volume, só que da substância, tá? Mas é mais comum a gente usar sempre densidade, porque assim, se eu falar para você a densidade do ouro, não está errado. Calcule a densidade do ouro, não está errado. Calcule a massa específica do ouro, também não está errado. Agora, estaria errado eu falar, calcule a massa específica da cadeira. Aí está errado, porque a cadeira tem um monte de substância. Entendeu? Então, assim, para tu não errar, usa sempre o termo densidade. Se tu falar sempre densidade, está sempre certo. Massa específica que é específico. É só para substância. Compreende isso? Vou sair da frente aí para você tirar um print. Dá um print aí, ó. Maravilha. Densidade, massa específica. Perfeito. Vamos falar agora de pressão. Vamos falar de pressão. Cara, o que é pressão? Pressão é força sobre área. Isso é pressão. Tá? Então, quando você aplica uma força numa determinada região, e ali você tem a área de contato, né? Da força que você aplica. Aí você divide isso, você encontra a pressão. Então, essa aqui é a definição da pressão. Ó. Pressão é força sobre área. Tá? Qual é a unidade da pressão? Unidade da pressão é o Pascal. Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Vou botar assim, ó. Unidade da pressão, Pascal. Símbolo, PA. Para a pressão estar em Pascal, a força está em Newton e a área está em metro quadrado. Aí você tem o Pascal. Quer ver um exemplo? Eu sempre fui muito gordinho, né, diretor? Desde criança, sempre fui muito gordinho. E aí, quando eu era moleque, eu gostava de brincar em pé na cama. Fazia uma bolinha de meia e ficava em pé, né? E lá vai, Edmundo. Tocou pra Evair. Chutou. Carlos Germano. Ficava pulando na cama, em pé na cama, brincando com a bolinha de meia. Cara, minha mãe... Eu quebrava as camas. Porque tu em pé na cama, aquela madeirinha que tem ali embaixo, quebra. Aí minha mãe falava, Arthur, meu filho, você é gordinho, meu filho. Você não pode brincar em pé na cama. Tu vai quebrar a porcaria da cama. Ah, mamãe, não sei o quê. Aí eu brincava em pé, quebrava a cama. Aí ela, Arthur, da próxima vez que eu te ver em pé na cama brincando, tu vai tomar-lhe uma surra. Porque você é gordo. Desce daí. Ela já mudou o tom, né? Porque eu quebrava as camas e não parava. Uma vez eu tava brincando em cima da cama, ela abriu a porta. Cara, eu brincando em cima da cama aí. Ela já olhou, já tirando o chinelo. Sabe aquela... Filho da mãe, vem cá. Ela já foi com o chinelo na mão já pra me dar. E eu, não, peraí. Cara, juro que isso aconteceu. Eu falei pra ela assim, mamãe, eu tenho uma dúvida. Aí ela ficou me olhando com o chinelo na mão. Eu falei, eu tenho uma dúvida, mamãe. Aí ela ficou me olhando. Eu falei, mamãe, eu sou gordinho, tanto em pé quanto deitado. Em pé e deitado eu sou gordo. Mas por que eu posso dormir na cama, então, deitado? Mas não posso ficar em pé na cama? Porque eu sou gordo de qualquer jeito. Em pé ou deitado não muda nada. Por que eu posso deitar, mas não posso ficar em pé, brincando em pé? Então vou ter que dormir no chão agora. Aí ela ficou meio assim, não sabia me responder direito. Te deu uma chinelada. Isso aí. Tomei-lhe uma chinelada. Eu ganhei ali uma sobrevida de 30 segundos,
Mas eu tomei a chinelada do mesmo jeito. Sabia ela que o Gordinho se transformou numa referência do futebol de Ipanema. Isso aí, exatamente. Foi dali que começou. Comecei com a bolinha de meia, hoje em dia como? Posto 9 de Ipanema, peitinho de mola. Peitinho de mola na rede de Ipanema. Mas ó, hoje em dia eu sei por quê. Porque eu falei pra ela hoje em dia, né? Mamãe, lembra aquele dia? Aquele fatídico dia em que você me deu uma surra porque eu quebrei a cama? O que estava acontecendo ali? Porque quando eu tô em pé, de fato, ó, a força que eu faço na cama é a mesma. É o peso. Porém, quando eu tô em pé, a área de contato que eu tô aplicando essa força na cama é só a área do meu pezinho, dos meus pezinhos, né? Então, como a área é pequena, eu pego o meu peso, mas eu divido por uma área pequenininha. O resultado vai dar uma pressão muito grande. Quanto menor a área de contato, maior a pressão. E aí essa pressão muito grande é o suficiente para perfurar a cama. E aí quebra a cama. Quando você deita, no português claro, né, no popular é assim, distribui o peso, né? Distribui o peso. Não é distribuir o peso. Quando você escutar alguém falando isso, você fala assim, não. Tá, diminui a pressão. Você aumenta a área de contato, diminui a pressão. Outro dia desse até viram no TikTok. Já viu um urso polar? O urso polar vai atravessar o lago que está congelado. Ele deita e vai assim, ó. Bonitinho pra caramba o urso polar. O urso polar usando os conceitos de física. Ele deita, vai assim, ó, arrastando. Chega do outro lado, ele abre uma coquinha e bebe. Porque ele provavelmente já deve ter visto que se algum deles ali foi andando, quebrou, né? Então ele vai deitadinho. Ele aumenta a área de contato, diminui a pressão. Então esses caras aqui são inversamente proporcionais. Perfeito? Por exemplo, aqueles faqui. O faqui vai deitar na cama de 1000 pregos. Tu tiver um dia no circo. Parece esses caras, o faqui vai deitar na cama de 1000 pregos. Todo mundo, levanta. Levanta lá da plateia. Aquela luz, aquele holofote em você, tu fala assim, deitar em 1000 pregos é mole. Manda eles deitar em um. Porque deitar em 1000 pregos, pô, tá de brincadeira, né? O faqui já pesa 40 quilos. Vai dividir pela área de 1000 pregos, a pressão que cada prego vai aplicar é pequena. Manda ele deitar em um prego só que eu quero ver. Porque aí tu diminuiu muito a área, você vai aumentar muito a pressão. Aí perfura, não adianta. Perfeito? Então isso é pressão. Tá? Bom, aí qual é a ideia? O Pascal, além do Pascal, existe uma outra unidade que você vai usar bastante, que é o ATM, né? Porque a gente calculou qual era a pressão atmosférica. E a gente viu que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 vezes 10 a quinta Pascal. E aí esse valor a gente chamou de 1 ATM. A gente atribuiu uma unidade. Vamos chamar isso aí de 1 ATM. Então 1 vezes 10 a quinta Pascal é 1 ATM. Isso é a pressão atmosférica ao nível do mar. Perfeito? Tá aí. Então, pressão, força dividido pela área. Newton por metro quadrado. Isso é Pascal. Tem até uma piadinha, eu vou contar depois, pra gente ver isso. Mas aí vamos lá. Visto que é pressão e o que é densidade, a gente vai para o primeiro teorema, que é o teorema de Stevin. O que o teorema de Stevin diz pra gente? Imagine, por exemplo, um lago. Imagina aqui um lago. Aí você tem aqui, ó, uma certa profundidade. Certo? Uma certa profundidade ali. Qual é a pressão que esse cara que está aqui embaixo, o mergulhador aqui, ó, qual é a pressão que esse cara está sofrendo aqui embaixo? Pressão é uma grandeza escalar, gente. Pressão não é vetor. Pressão é um escalar. Tá? Então, para você calcular uma pressão total, é só você somar as pressões sobre aquele ponto. Então, a pressão final vai ser a soma das pressões que estão sendo aplicadas sobre ele. Por exemplo, se isso aqui está ao nível do mar, existe a atmosfera, né? O fato dessa coluna de ar estar em cima de você tem a ver com a densidade do ar.
Então essa atmosfera está em cima de você. Então só pelo fato da atmosfera estar aqui, você já está sofrendo aqui, ó, uma pressão atmosférica que ao nível do mar vale 1 vezes 10 a quinta pascal. É a pressão atmosférica. Só que para esse cara, imagina, se um cara está aqui na superfície, qual é a pressão que ele está sofrendo? A atmosférica, porque o que tem em cima dele é a atmosfera. Agora, esse cidadão que está aqui embaixo, o que tem em cima dele? Além da atmosfera, tem uma coluna de água em cima dele. Então esse cara aqui, ele vai sofrer uma pressão atmosférica mais uma pressão que a gente chama de pressão hidrostática. É a pressão que um fluido em repouso aplica sobre ele. É a pressão que a água estaria fazendo sobre ele. Essa pressão hidrostática que foi a contribuição do Esteven. O Esteven viu que essa pressão hidrostática, a pressão que a coluna d'água faz, é densidade, né? Densidade do fluido, no nosso exemplo aqui, densidade da água, aceleração gravitacional e profundidade. É o famoso DGH. Então veja, não depende da área lateral, né? Não importa se você está num poço, se você está numa piscina, se você está num lago, se você está no oceano. Se é o mesmo líquido, se é água em todo mundo, e se a profundidade é a mesma, você sofre a mesma pressão. A pressão ela só depende da profundidade. Perfeito? Não depende da área lateral. Então, a pressão que aquele cara sofreria seria tudo isso. Imagine que você colocou uma camada de óleo aqui em cima. Você sabe que o óleo e a água não se misturam, né? São líquidos não miscíveis. Se eu boto uma camada de óleo aqui com uma outra profundidade, qual seria a pressão que esse cara sofreria? Ora, ele sofreria a atmosférica, mais o DGH do óleo, densidade do óleo, gravidade, profundidade do óleo, mais o DGH da água. Então tu vai ficar somando aqui. O que tiver em cima do cara, você vai ficar somando para calcular a pressão final. Se eu pergunto para você só a pressão hidrostática, aí é só da coluna de líquido. Agora, se eu quero a pressão total, eu tenho que contabilizar tudo que está em cima. A Bruna Luiza está falando assim, essa fórmula funciona para sólidos? Ô Bruna, essa aqui não, tá? Isso aqui é a pressão hidrostática. Essa aqui sim, essa aqui é a definição da pressão. Quando alguém perguntar para você o que é pressão, força sobre área. Na verdade, isso aqui, ó, veio disso. A gente pegou a definição de pressão, que é força sobre área, e aí a gente foi área, a gente mudou como volume sobre a profundidade e foi fazendo alterações para chegar nesse DGH. Então isso aqui veio da definição, isso aqui vale sempre. Esse caso só vale para quem? Para um fluido em repouso. Tá bom? Bruna Luiza que perguntou. Show de bola? Belezinha? Vou sair da frente para tu tirar um print e já vamos fazer logo uma questão? Bota aí, diretor, por favor, na tela para mim. Primeira questão, ó. Em um laboratório, o técnico colocou um objeto dentro de um recipiente contendo água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Lembra? Falei para você, né? Você não precisa decorar não, mas esse valor vai aparecer bastante. O que você precisa saber? Que 1 grama por centímetro cúbico, por exemplo, é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico. Isso tu tem que saber. Porque ele às vezes te dá um valor, né? Ele dá a densidade da água numa unidade, mas você vai precisar usar a outra unidade. Tá? Ah, antes da gente ler, foi até bom ter tocado nesse assunto. Olha aqui, ó. Unidades que você tem que usar. Cara, sempre do sistema internacional. A pressão é Pascal. Não pode botar ATM aqui. Pascal. Densidade, quilograma por metro cúbico. Por quê? Porque a gravidade vai estar em metro por segundo ao quadrado e a profundidade vai estar em metro. Então tem que botar todo mundo no sistema internacional. Beleza? Volta lá então. E observou que o nível sofreu uma variação de 20 centímetros cúbicos. Ah, ele colocou um objeto dentro da água e o nível subiu 20 centímetros cúbicos.
Posteriormente, utilizando uma balança graduada em gramas, ele colocou o objeto e obteve que a medida no valor absoluto de 30 gramas. Então a massa do objeto é de 30 gramas. O valor absoluto da massa. Após realização de cálculos e análise das medidas realizadas, o técnico chegou à seguinte conclusão. A massa específica do objeto, a densidade do objeto, o objeto é menos denso que a água, o objeto deve flutuar na água, o objeto é oco. E aí? Vamos lá. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que a massa dele é 30 gramas. E ó, ele pegou um recipiente que tinha água. Quando ele colocou o objeto lá dentro, o nível da água subiu 20 centímetros cúbicos. Sabe? Quando você bota lá o bloco de gelo, sobe a água. Por que que isso aconteceu? Inclusive, isso aí a gente vai comentar na aula que vem quando a gente estiver falando do teorema de Arquimedes. Tá? Mas, ó, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Esse lugar que o objeto está ocupando agora, antes era ocupado pela água. Mas como o objeto está ali agora, a água que estava naquela região teve que sair. Então, se subiu 20 centímetros cúbicos, se o nível de água subiu 20 centímetros cúbicos, essa água que subiu é justamente a água que estava ocupando aquele espaço. Em outras palavras, o volume do objeto é 20. Porque aí você botou um objeto de 20 centímetros cúbicos, aquela água que estava ali, que ocupa 20 centímetros cúbicos, teve que deslocar, aí o nível subiu. Perfeito? Então, quando ele fala que botou o objeto e o nível subiu, em outras palavras, ele está te dando o volume do objeto, que é 20 centímetros cúbicos. Então, quanto é que vai dar a densidade desse objeto aí? Massa sobre volume. 30 dividido por 20 vai dar 1,5 grama por centímetro cúbico. Tá aí, essa é a densidade do objeto. Simples. Massa sobre volume, grama por centímetro cúbico. Volta lá. Então tá lá, o gabarito, a densidade é de 1,5. Ah, olha aqui o detalhe pra gente ver. Ó. O objeto é menos denso que a água? Não, porque a água é 1. O objeto tem uma densidade maior, é mais denso. O objeto deve flutuar na água? Não, a gente vai ver isso também mais pra frente, mas você já sabe disso também, né? Para o objeto flutuar na água, ele teria que ter uma densidade menor. O que é menos denso fica em cima. O que é mais denso fica embaixo. Então, como ele é mais denso que a água, ele não vai flutuar, ele vai afundar. O objeto é oco? Não dá para saber disso. A massa específica, olha aqui a parada. Ó. Massa específica também é massa dividido pelo volume. Por que não é a letra A? Porque a massa específica é da substância. É uma propriedade da substância. Não é uma propriedade do corpo. Quando ele fala um objeto, eu não sei, esse objeto pode ser uma mistura de coisas. Esse objeto pode ser, sei lá, pode ter ferro, alumínio, cobre, chumbo. Entende? Então eu não posso falar massa específica. Massa específica quando é sobre uma densidade. Sobre uma substância. Massa específica é quando é sobre uma substância. Tá bom? Quando é um corpo, tu não sabe. Então é densidade de um objeto. Beleza? 1,5, gabarito, letra B. Próxima questão. Em uma oficina mecânica, um jovem aprendiz recebe uma placa metálica com as seguintes instruções. Essa placa retangular tem lados com 0,2 vezes 10 ao cubo centímetros e 0,4 vezes 10 ao cubo milímetros. Por favor, determine o valor da força em Dina para que a placa seja submetida a uma pressão de 3 kPa. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta o valor da força em Dina, que resolve o problema do aprendiz. Cara, Dina é uma outra unidade para força que é muito pouco usada. Você também não precisa decorar, não, ele tem que te falar. Mas olha aqui, ó. É 10 a quinta, tá? O Dina. Não é 105, não. Esse 5 aqui tá elevado. É 10 a quinta. 1 Newton é 10 a quinta Dina. Tá bom? E aí você tem o 0,2 vezes 10 ao cubo centímetro e o 0,4 vezes 10 ao cubo milímetros. Eu tenho que passar tudo isso aí para quê? Para metro. Então vamos embora. A galera já printou aqui, né? Printa aí.
por favor. Show? Vou apagar aqui pra gente fazer a número 2. Vamos lá. Bom, pressão é força sobre área. Tá legal? A pressão ele falou que é 3 kPa no máximo. O prefixo quilo, gente, é 10 ao cubo. Então a pressão tem que ser de 3 kPa. A área, como é uma placa retangular, a base vezes a altura. Só que uma é 0,2 vezes 10 ao cubo centímetros. Um lado, né? E o outro lado é 0, vê aí, diretor, 0,4, deixa eu ver lá. 0,4 vezes 10 ao cubo milímetros. Bom, gente, para o milímetro virar metro, eu tenho que dividir por 1000. Porque o prefixo mili é um milésimo, né? É 10 a menos 3. Então, se eu tirar esse milho aí, eu tenho que botar um 10 a menos 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000. 1000 milímetros é 1 metro. Certo? Se eu dividir por 1000, eu vou cortar esse 10 ao cubo. Então, isso aqui vai ficar 0,4 metros. Porque é 0,4 vezes 1000. Ó. Dividido por 1000, corta, fica 0,4. Agora, para o centímetro virar metro, aí eu divido por 100. Porque 1 centímetro é 1 centésimo do metro. 1 milímetro é 1 milésimo do metro. Se eu dividir por 100, aqui é 0,2 vezes 1000. Se eu dividir por 100, 1000 dividido por 100, sobra um 10. Fica 0,2 vezes 10, fica 2. 2 metros. Então essa placa tem área 2 por 0,4. Essa é a área. Vou botar aqui, ó, 2 por 0,4. E aí eu vou encontrar a força em newtons. Certo? Porque aqui está em Pascal e aqui está em metro quadrado. Portanto, a força vai estar em Newton. Pascal é o Newton por metro quadrado. São as unidades do sistema internacional. Beleza. Vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? Multiplica cruzado. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter F vezes 1 é igual a 2 vezes 0,4 dá 0,8. 0,8 vezes 3 vai dar 2,4. 2,4 vezes 10 ao cubo newtons. Perfeito? Aí volta lá, ele quer em Dina, né? Isso. Como cada newton é 10 a quinta Dina, é só eu pegar para passar para Dina, multiplicar por 10 a quinta. E aí se eu multiplicar isso por 10 a quinta, isso fica 2,4 vezes 10 a oitava, que é 10 ao cubo vezes 10 a quinta, 10 a oitava Dina. Show? Portanto, o gabarito está lá, ó. O gabarito é letra B. 2,4 vezes 10 oitava. Aqui, ó. Cara, isso aqui é importante demais. Não esqueça disso. Unidade. Você vai errar muito, porque toda hora ele vai te dar essa área em alguma outra coisa. Essa área tem que estar em metro quadrado. Ele vai te dar em centímetro quadrado, em milímetro. Cuidado, o Pascal é o Newton por metro quadrado. Inclusive, para você não esquecer mais disso, porque isso faz você errar muito. Ó, tava tendo, escuta essa, diretor, tava tendo um pique-esconde dos físicos no céu. Começamos bem, né? Um pique-esconde dos físicos no céu. Aí, tava com Einstein, o Einstein tava lá contando. Aí Maxwell, Newton, Galileu, todo mundo foi se esconder. E o Einstein estava contando. 1, 2, 3, 4, 5. Né? O Einstein contando o tempo. Tá? Aí já começa a confusão, né? Para ele é relativo isso aí. Mas para ele estava contando o tempo dele, é o tempo próprio. Aí ele está contando. Quando ele vira, Newton estava parado na frente dele. Aí ele, 1, 2, 3, Newton. Tá ligado, pique-esconde, né? Inclusive, aqui no Rio é pique-esconde. Eu não sei como é que é aí. Você mande aí o nome da brincadeira aí no seu estado. Mas aqui é pique-esconde. 1, 2, 3, Newton. Aí o Newton errou, pode contar de novo. Porque eu não sei se sabe disso, né, diretor? Se você bate o nome da pessoa errado, tu conta de novo. A gente fazia isso, né? Pegava o bonezinho do amigo, aí eu botava o bonezinho e ficava embaixo do muro só com o cucuruco do bonezinho. Aí o cara, valeu fulano, atrás do muro.
Aí eu levantava, opa, errou, conta de novo. A gente fazia isso pra sacanear o cara. Então, quando ele bateu 1, 2, 3, Newton, o Einstein, né? O Newton, errou, pode contar de novo. Aí o Einstein, ué, como assim errei? Você é o Newton. Aí ele, não. Porque o Newton, astutamente, havia desenhado no chão, diretor, um quadrado com 1 metro de lado. Então era Newton por metro quadrado. E Newton por metro quadrado é Pascal. Hã? Tudo dum. E aí o Einstein teve que contar de novo, porque não era Newton, era Pascal. Eu sei que é horrorosa, mas ó, tu não vai esquecer mais isso. Conta essa piada pra alguém, tu não vai mais esquecer, tenho certeza. Deixa eu sair da frente aí pra tu tirar o print. Esconde, é. Isso, esconde também. Já fiz muito disso, Arthur, olha lá. Maravilha, então é isso, galerinha. Ó, obrigado aí, tá? Mais uma vez foi um prazer. Mas tô de volta daqui a pouco, né? Ainda tem o segundo tempo aí. Hoje aula de ótica. Vamos começar a falar de ótica. Aula importante, tá? Então não perde não. Daqui a pouco eu tô aí. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.